Todos os convidados aqui que vão debater, a gente tem todos os lados, não só advogado, como pessoas que trabalham na prática com reestruturação de empresa, e como o desembargador André Andrade, a quem eu peço para começar falando sobre o ativismo judicial no Brasil e como o senhor vê isso. Bom dia, estou de volta aqui depois da apresentação. Deixa eu ver se está ligado. Estamos de volta aqui para integrar esse painel com muita honra e, na verdade, me sentindo, de certa forma, um tanto quanto intruso no meio de tantos experts, de tantas cabeças pensantes que se debruçam sobre esse tema que é tão complexo e tão multidisciplinar, tão importante quanto o da recuperação judicial, da insolvência, enfim, desses temas que requerem um saber específico. E não por outra razão, né, nós temos aqui nos preocupado com a questão da qualificação dos magistrados nessa área, né, e por isso tivemos ontem aqui uma palestra brilhante, como sempre, né, que foi replicada do evento que já tinha ocorrido na segunda-feira lá em São Paulo, sobre a necessidade de nós especializarmos a justiça nessa matéria, de direito empresarial em geral, né, para que nós tenhamos realmente um grupo de julgadores habilitados, qualificados, capacitados para criarem uma jurisprudência que traga segurança, né, nessa matéria e com isso criar um ambiente de negócios mais propício, mais favorável. E me parece que a preocupação com esse tema, ativismo judicial, está relacionada diretamente com a segurança, né, das relações jurídicas, com a segurança dos negócios, com a criação de, enfim, um ambiente de negócios que atraia os agentes econômicos, atraia as empresas para uma determinada jurisdição, para um determinado lugar. Quando se fala em ativismo judicial, principalmente aqui no Brasil, que é um tema que tem trazido a atenção dos juristas em geral, já até os leigos já começam a falar no ativismo judicial, praticamente nós estamos trazendo uma expressão que é negativa. O ativismo judicial ele tem sido visto aqui no Brasil como uma expressão negativa. Falar em ativismo judicial, no sentido com que essa expressão é entendida aqui no Brasil, é dizer juízes que estão indo além do que deveriam, além do que poderiam, né? Então, a primeira coisa que nós temos que levar em consideração é o que é o ativismo judicial, que há mais de uma concepção de ativismo judicial. Numa concepção negativa, o ativismo judicial seria aquela ideia de o juiz usar critérios ou elementos não jurídicos para a solução de determinadas questões, notadamente questões critérios de natureza moral ou de natureza política, né? E aí o grande problema, que moral é essa? A moral pessoal, porque cada um tem a sua moral, né? Eu diria até que a questão do ativismo judicial, ela tem, digamos assim, um espaço mais nobre, que é o dos chamados hard cases, eu até diria dos tragic cases, que são aquelas situações que envolvem questões morais relevantes. Por exemplo, eu poderia citar aqui um caso que alguns poderiam considerar de ativismo judicial, que o Supremo Tribunal Federal julgou algum tempo atrás, que é sobre a possibilidade de aborto de fetos que têm anencefalia. Então, mulheres grávidas que estão gerindo ou gestando um feto que tem essa anomalia, esse problema, em que não tem uma formação completa, né, do cérebro. Então, o córtex cerebral é incompleto e é uma criança que é considerada inviável. A expectativa de vida, quando ela nasce com vida, é muito baixa, é muito curta. E aí vem toda aquela discussão, né, que, aliás, nos Estados Unidos é pro-life, pro-choice. Quer dizer, a mãe tem que carregar esse feto durante 9 meses para, ao final fazer essa criança vir à luz e talvez apenas respirar e morrer, ou durar
dias ou semanas ou meses. Claro que nós temos aqueles casos fora de curva de crianças com essa condição que vivem muito mais do que o esperado. Mas, de qualquer maneira, o que se considera, isso é vida? Será que vale a pena obrigar que uma mãe leve a termo uma gestação como essa para gerar esse tipo de vida, se é que isso é uma vida? Né? Então, esse é um chamado tragic case, em que o Supremo Tribunal Federal se viu na contingência de ter que julgar, e eu acho que era papel do Supremo Tribunal Federal julgar isso. Agora, nós temos outras questões no Supremo Tribunal Federal que são mais polêmicas, e que aí a gente poderia falar, será que isso é matéria do Supremo? Como, por exemplo, até pouco tempo atrás, antes de o Supremo, digamos, ganhar essa musculatura que hoje o Supremo tem, quase superpoderes, não se discutia seriamente a possibilidade do Supremo Tribunal Federal debater a possibilidade do aborto fora dos casos expressos em lei, né? Que quais são os casos de estupro, os casos de risco para a vida da gestante e basicamente isso. E agora já se começa a discutir se é possível o aborto até o 3º mês de gestação, por uma pura e simples escolha da mulher. Quer dizer, é uma discussão, de certa forma, até importada de outros países, dos Estados Unidos da América. Mas aqui, país de civil law, essa questão nunca foi discutida, levada a sério. Hoje, o Supremo Tribunal Federal se arrogou o poder de discutir esse tipo de questão, né? Então, é o que eu chamaria de tragic cases, que tem uma conotação moral muito forte. E aí eu acho que a questão do ativismo é importante a gente discutir os poderes, o que deve ser deixado para o legislativo, o que enfim, pode ser avançado pelo Poder Judiciário como uma pauta razoável, né? Ainda que a gente entenda que a decisão do Judiciário estaria substituindo aquilo que seria desejável, que é uma solução política para esses casos. Agora, há um espaço que é menos nobre do ativismo, né? Que é aquela ideia de que o juiz, em primeiro ou segundo grau de jurisdição, fora de uma corte constitucional, possa ter uma certa liberdade, né, para decidir certas questões. E aí vamos pegar aqui o caso, por exemplo, da recuperação judicial. Eu estava conversando com um colega que é muito atuante na área de recuperação judicial, o professor e colega Dr. Luiz Roberto Ayub, que tem uma posição singular em relação, por exemplo, aos pedidos de recuperação judicial apresentados, né, ao juiz de primeiro grau. Entende o Dr. Luiz Roberto Ayub que o juiz, para além dos requisitos formais constantes da Lei de Recuperação Judicial, do artigo 51, pode o juiz não apenas analisar aqueles requisitos que são formais, a documentação que é apresentada, né, os balanços, enfim, todos os documentos que a lei exige que sejam apresentados para que se defira a recuperação judicial, ele pode ir mais além e fazer um estudo sobre a viabilidade dessa recuperação judicial. Se é possível o juiz, então, entrar nesse mérito sobre a viabilidade econômica da recuperação judicial. E raciocina ele, um pedido de recuperação judicial que se mostra de plano, né, inviável, é ruim. É ruim como um todo, para a economia, é ruim para os credores, enfim, é ruim no plano global. Muitas vezes a gente percebe que aquela empresa não tem como se recuperar. Então, ela tem que falir, tem que ir para a falência, né? É uma posição controvertida, porque a lei ela não dá essa margem de apreciação. E aí se faz toda uma construção, ele faz uma construção que ele tenta fazer jurídica, no sentido de o Código de Processo Civil aplicado subsidiariamente, existe um dispositivo no Código de Processo Civil que dá ao juiz poderes probatórios, iniciativa probatória. E com base nessa iniciativa probatória do juiz, conclui ele, é possível que, diante de um pedido, né, de recuperação judicial, o juiz, então, entre nesse exame e não se limite à apreciação da documentação apresentada, que pode estar completa, com base na lei, mesmo assim ele negar a recuperação judicial. Mas aí como o senhor vê o fato de quando o juiz age dessa forma, ele tira o poder soberano da Assembleia, que é de decidir se a empresa deve ou não ir para falência, ou o plano deve ou não ser aprovado, porque de uma maneira ou de outra, ao fazer esse estudo de viabilidade inicial, e eventualmente concluindo-se pela impossibilidade de continuação do processo de recuperação judicial, você está tirando da Assembleia o poder de decidir isso, que é um poder absolutamente soberano. E como é que Vossa Excelência vê isso? Eu vou mais longe, eu acho que ele não apenas está tirando o poder da Assembleia, o poder dos credores de decidir a respeito desse assunto,
que a lei claramente entregou para esses agentes, mas eu acho que ele está tirando, na verdade, do próprio poder legislativo, eleito democraticamente, de decidir como é que deve ser processado um pedido de recuperação judicial. E aí a questão do ativismo judicial. Até onde vai o poder do juiz? A gente vive num sistema de civil law, em que a fonte primária do direito são as leis. E eu, quando eu falo leis, falo no sentido geral. As normas jurídicas, Constituição, leis federais, leis complementares, enfim, os decretos, os regulamentos, etc. Até que ponto pode o juiz se mover no sentido de decidir, olha, essa lei aqui ela não é adequada, não é conveniente. Pode o juiz fazer isso? Com base no juízo de adequação, afastar uma norma. É óbvio que a gente sabe que as normas são imperfeitas. As leis são imperfeitas, né? E por isso que nós temos modificações legislativas. Pode o juiz, então, diante do que ele considera uma legislação imperfeita, que vai levar a um resultado inadequado, digamos que seja inadequado mesmo, mas ele pode fazer esse juízo de inadequação, ou ele tem que cumprir o sistema, né, seguir aquela cartilha legal e deixar a coisa para seguir como está previsto na lei. Então, essa é a questão que nos colocamos. Porque o grande problema do ativismo judicial, nesse sentido, e aí eu vou falar daqui brevemente sobre o ativismo judicial positivo, o ativismo judicial, nesse sentido, eu acho que, de certa forma, é um atentado contra a democracia. Talvez eu não estou querendo ser, digamos assim, alarmista, mas, em última análise, quando o juiz se arroga esse poder de entender o que é economicamente desejável, o que é moralmente adequado, o que é socialmente útil, e não utiliza um critério estritamente jurídico, principiológico, ele está se atribuindo um poder para o qual ele não foi investido. E o que é pior, no Brasil, os juízes eles não são eleitos. No Brasil, os juízes são submetidos a um critério de seleção técnico, eles fazem uma prova, né, rigorosa, ao final do qual eles são aprovados e tomam posse como juízes. Diferente do sistema norte-americano, em que você tem o sistema de eleição, e o sistema de eleição dá uma certa legitimidade para o magistrado, eventualmente, criar a norma jurídica, né, dentro de um sistema completamente diferente de common law. Mas aqui no Brasil me preocupa muito o tema do ativismo judicial, no sentido de um ativismo que significa o juiz superar critérios estritamente jurídicos para adentrar em critérios econômicos, morais, sociais e de adequação. Por outro lado, a gente pode encarar o ativismo judicial como uma atitude proativa do magistrado que não se limita a aplicar pura e simplesmente a regra jurídica, né, mas busca, na verdade, a finalidade, né, global, né, encontrado num sistema como um todo. Nós temos muitos princípios, aliás, todas as regras são informadas por princípios. Então, acho que o bom magistrado é aquele que, na verdade, pauta o seu julgamento com base numa interpretação coerente, né, respeitando a tradição jurídica, principalmente, a história, né, daquele sistema jurídico, né, os precedentes judiciais. E por que isso é muito importante? É muito importante porque me parece que uma das razões de ser de um sistema jurídico, né, de uma jurisdição, é entregar uma decisão jurídica segura, trazer segurança para os agentes, né, sociais, agentes econômicos. Agora, uma atitude proativa que não vê a lei de uma forma mecânica, né, como no positivismo antigo, né, exegético, em que a gente apenas faz uma interpretação semântica, né, no raciocínio silogístico, a regra diz isso. Mas, peraí, mas essa regra está amparada em determinados princípios. A lei de recuperação judicial tem princípio da preservação da empresa, etc. Com base nisso, nós podemos, em casos específicos, temperar, digamos, certos rigores legais, sem que nós estejamos falando num ativismo no sentido negativo, porque aí é um critério principiológico que estará gerando determinado resultado, determinada consequência. O que me parece que é condenável e que se deve evitar a todo custo é o ativismo no sentido negativo do magistrado que acha que é possível utilizar a sua moral pessoal, o seu critério econômico, o seu critério de justiça para afastar uma norma jurídica. Então, eu acho que é algo que deve ser refletido e nós temos tido muitos seminários aqui, muitos trabalhos têm sido escritos a esse respeito e no que diz respeito à recuperação judicial, esse é um tema muito importante porque a repercussão é enorme em relação a isso.
né? Voltando àquele ponto inicial, magistrados que julgam de acordo... A gente tem uma norma no Código de Processo Civil que é muito perigosa e que muitas vezes é invocada de forma equivocada, que diz que os juízes, no julgamento das causas, ele julga de acordo com a sua consciência livre. O que é julgar de acordo com a própria consciência? É algo que um grande mestre, professor, um teórico do direito constitucional aqui no Brasil, Lênio Streck, fala. Quer dizer, isso leva a alguns julgamentos solipsistas, né? Que é o julgador encerrado em si mesmo, achando que, na verdade, ele tem a chave do cofre e pode resolver tudo de acordo com a sua consciência. Na verdade, tem que haver esse diálogo entre o intérprete, né, e os enunciados normativos, e sempre com respeito à tradição, à coerência e à integridade do sistema jurídico, buscando, claro, soluções criativas, mas sempre principiológicas, nunca soluções morais, porque a gente sempre cai naquele problema. Moral de quem? Né? E aquela história, por mais bem intencionado que seja um julgador, as consequências de médio e longo prazo são ruins, né? E aí, Deus me livre, né, dos juízes bem intencionados que julgam com base na sua moral. Eu prefiro o juiz que, na verdade, reconhece as suas limitações, reconhece que não pode tudo e que muitas vezes a solução dada não é necessariamente a melhor solução, mas é a solução democrática que foi trazida pelo poder legislativo. Então essa é digamos assim, essa é a mensagem que eu gostaria de passar e a minha crença a respeito de como deve o magistrado se conduzir. Muito obrigado.